Meus amados irmãos, a paz do Senhor, olhe, eu tenho um zelo pela palavra. Depois de velho foi que eu vim ter zelo pela palavra. Eu desagradei muito a meu Deus. Mas eu coloquei um propósito, e a vida ela é feita de propósito, de escolhas. Eu escolhi colocar minha vida no altar. Não é para que o meu nome seja exaltado. Quando o João diz que importa que ele cresça, ele não cresce mais não, que ele já é grande. João está dizendo que quem tem que aparecer é ele, e quem está aparecendo é você. Não apareça não, deixa ele aparecer. O melhor lugar, o lugar mais alto para você estar é nos pés dele, não é no monte. Tem gente que sobe o monte para falar com Deus. Será que ele não fala conosco aqui embaixo, não? Então é muita invenção, irmão. É culto do empresário, é culto da vitória, é culto de libertação. O crente não é liberto, não vai fazer culto de libertação para crente. Então, irmão, vamos... O verdadeiro culto é a vida no altar. A consagração não é 30 dias, é todo dia. O jejum que abstenhais do pecado, esse é o jejum que agrada a Deus. Você não come, mas vive pecando. Passa 3 dias sem comer, 5 dias, mas fica fazendo a coisa errada. Então, meus amados irmãos, tá difícil e vai ficar pior. Não se engane com essas mensagens que vem coisa boa por aí, não. Porque a palavra de Deus está se cumprindo. A porta vai se fechar. A porta vai se fechar. A perseguição está vindo aí sorrateiramente. E os pastores, entre aspas, não estão percebendo. Os crentes, entre aspas, não estão percebendo. Mas aquele que anda com compromisso com Deus, ele sabe que está chegando o dia. Aí eu pergunto você, está preparado para entrar na fornalha? Está preparado para descer a cova? Daniel não se queixou quando foi entrar na cova, não. Aí alguém faz o hino que o Daniel fez do leão travesseiro. Fez não, irmão. O leão jejuou. Jejuou não, irmão. Misericórdia. Mas eu faço que vai vender. Daniel estava lá dentro. O leão não tocou nele, porque o dono do leão também não deixou. O leão da tribo de Judá. Os jovens não estavam preocupados se iam morrer. A preocupação deles era não negar Jesus. Vai chegar a hora que muitos evangélicos vão negar o nome de Cristo. Porque estão conformados em ser religiosos, em ser evangélicos. Mas existe uma igreja que não se dobra. Existe uma igreja que está lá firme. Que pode vir, pode matar. Porque o crente não morre. O verdadeiro crente, ele não morre, ele muda de endereço. Ele volta para a sua casa eterna. Propósito, temos que ter, irmão. Foi isso que aconteceu com aqueles 3 jovens lá na fornalha. Ó rei, a resposta deles. Ó rei, fica tu sabendo que o Deus a quem nós servimos, se ele quiser, oh, aleluia, se ele quiser, irmão, se ele quiser te curar, hoje mesmo ele te cura. Se ele quiser abrir a porta, hoje mesmo, de noite ele abre a porta. Hoje à noite ele pode mandar o ímpio ir na tua casa, se dá 10 mil reais, ele pode fazer. Não é promessa. Estão pregando letra. Não é promessa. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo. Não é promessa. Aquilo aí foi para o carcereiro e a sua família. Porque a salvação é individual. Mas vamos para a palavra, que isso me fala demais, irmão. Romanos capítulo 6. O que é que nos diz? Vamos para a palavra, irmão. Não vamos inventar. Sermões bonitos, maravilhosos. A palavra nos ensina. Parece que está dando microfone o meu. É? Ô, irmão, eu tô falando muito. É porque eu fico meio atribulado, irmão. Me perdoe aí, certo? Vou Abadia, te acalma aí. Romanos capítulo 6. Eu tinha uma palavra para trazer hoje, mas aí no culto de ontem à noite o irmão pregou aqui. Aí Deus disse, rapaz, essa palavra aí tu vai levar para lá. Romanos capítulo 6. Assim também, olha o ensinamento do Paulo. Você não precisa... Não, irmão. A Bíblia, ela nos ensina. Se a gente observar a palavra, assim também vós. Paulo estava falando para os crentes. Não é para os incrédulos não, irmão. O incrédulo está morto, está contaminado. Assim também vós. O que ele está dizendo? Considerai-vos
mortos para o pecado. Para quê? Para o pecado. E vivos para Deus. Então, o ímpio ele peca voluntariamente, porque ele é escravo do pecado. Mas o crente, aliás, ele peca porque ele é escravo. Mas o crente, irmão, peca voluntariamente. Ele sabe que é pecado, mas peca. Por isso que Paulo diz: examinai, pois, o homem a si mesmo. Então, como é que você está andando? Bote um ponto final na vida que você vivia hoje, a partir de hoje. Quando a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcance misericórdia. Mas aquele que encobre, a ira de Deus permanece sobre ele. Então, confessar, não está dizendo aqui que você tem que ir lá com um pastor e confessar, não. Está dizendo que é aquele que confessa e deixa. O fato de você deixar, você está confessando a ele: Senhor, errei. Eu vivi até hoje uma vida miserável, de qualquer jeito. Eu estava lá na igreja cantando, mas estava fazendo a coisa errada no trabalho. Eu estava tocando lá na igreja, mas estava uma vida desgraçada ali. Na igreja eu sou crente. Na igreja eu sou santo, é só 2 horas. O culto não é 2 horas, é a vida no altar. Assim também vós, irmãos, vamos nos santificar nesses últimos dias. Vamos nos preparar para o acocho. O acocho vem aí. Satanás com as suas legiões de demônios, envolvido com os políticos também, viu? A caça tá grande. Estou revoltado porque o dia deles está chegando. Então não é mais tempo de brincar de ser crente. Se converta. Coloque um ponto final na vida que você vivia e busque agradar aquele que você vai prestar conta. Mas viso para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, não reine. Não permita que os desejos carnais fluem na sua pele. Que a velha natureza ruja. Que ela se erga. É você que permite ou não. Você tem domínio. O Senhor, nosso Deus, nos deu domínio sobre o pecado. Diga não ao pecado. Que aí você estará agradando a Deus. No momento que você cede ao pecado, você desagrada a Deus e entristece o Espírito Santo. Então está na sua decisão. Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Propunha na sua alma não se contaminar. Não dá brecha ao capeta. Não dá brecha a Satanás. Porque Satanás, ele não obriga você a comer o prato que ele dá. Ele apenas oferece. Eva, ele não empurrou na boca de Eva a maçã para ela comer. Entenda, é maçã, viu, irmão? É só brincadeira aqui. Nem obrigou a Adão a comer. Mas ela ofereceu. Nós temos pratos maravilhosos do céu. Nós temos maná que desce do céu para alimentar a nossa alma. Porque o pecado são momentos. E a alma chora, se angustia. O crente que vive uma vida desmantelada, a sua alma chora porque sabe o destino é o inferno. Então, propósito, considerai os mortos para o pecado, para tudo quanto não presta. Porque a igreja está doente hoje por causa dos tipos de crente que tem dentro dela. Se todo crente se consagrasse, irmão, caía fogo do céu. Aleijado saíam correndo, cego iam ver. Mas o maior milagre não é o cego ver, nem o aleijado andar. É a alma se converter. Nos dias de hoje, se converter. Porque não está havendo conversão. Conversão, não está havendo. Está havendo muito dentro da igreja convencimento. Se convencem que são pecador, mas não se converte ao Senhor. Não reine, portanto, irmão. Não reine. Não permita que o pecado reine na tua vida. Mas sim a santidade. Sede santo, porque eu sou santo. Em toda a vossa maneira de viver. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Mortal, irmão. Você pode estar até andando, mas de repente você pode estar morto diante de Deus. Assim como Adão morreu lá no jardim, viu? Deus não estava falando que Adão ia morrer na mesma hora fisicamente, não.
ia perder a comunhão. Adão morreu naquele mesmo dia. No dia que tu comer, tu vai morrer. E tem muito crente empanzinado com pecado, a barriga inchada, a alma podre. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para ele obedecer em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei o vosso membro. Não apresenta o teu corpo. Não apresente ao pecado, apresenta a Deus. Amém?